E a proposta desse vídeo de hoje, então, é relacionar o Keynes com o desenvolvimentismo, né? Embora o Keynes seja muito discutido, né, ou esteja sendo muito relembrado, né, no atual contexto de crise em que nós estamos, nem sempre ele é associado diretamente com a discussão de desenvolvimento, né? O Keynes tem uma frase muito famosa atribuída a ele, né, que no longo prazo estaremos todos mortos, né? E ele faz isso justamente para destacar a importância de nós termos políticas de curto prazo, né, que tornem os resultados econômicos, né, mais virtuosos já no curto prazo, né? E para isso ele vai então chegar no que seria o segundo ponto do que eu propus para o vídeo de hoje, num papel específico para o Estado dentro do sistema capitalista, né? E aí a pergunta que eu vou deixar aqui, que eu vou responder ali no final, né, é justamente a relação entre o Keynes e o desenvolvimentismo, ok? Então essa é a questão que eu deixo aqui no ar e ela que eu vou falar, sobre ela que eu vou falar no final desse vídeo, tudo bem? Então, para começar, né, eu sou uma economista muito simpática à teoria keynesiana, né? Quando me perguntam de que linha teórica você de cara eu já falo, eu sou keynesiana e estruturalista. Eu falei um pouco sobre estruturalismo no vídeo passado, e hoje eu vou falar um pouco mais sobre o Keynes, né? E aí também pensando o keynesianismo como estruturalismo como correntes de pensamento que não se excluem, pelo contrário, né? Elas são bastante complementares. Então, para falar sobre o Keynes, né, eu gosto muito, principalmente de um texto do Keynes de 1926, portanto, uma década antes do livro mais famoso do Keynes, que é a Teoria Geral, que é o livro que vai demarcar a macroeconomia moderna, né? Então, eu gosto muito de ir um pouquinho para trás e de falar desse texto que tem um nome muito sugestivo, né, até ousado, né, que é chamado Fim do Laissez-faire, né? Nesse texto, o Keynes, então, vai fazer uma análise ali no final da década de 20, que é um contexto que, portanto, antecede a grande crise de 29, né? Então, vocês automaticamente ao longo da minha fala vão fazer algumas comparações com o contexto atual que nós estamos vivendo, né, da chamada corona crise, né, e também com relação à crise que nós enfrentamos em 2008, tá? Então, nesse texto de 26, o que o Keynes vai fazer, né, de uma maneira bastante inteligente? Ele vai construir uma crítica, né, à chamada igreja, né, que é o nome que ele vai atribuir à igreja do laissez-faire, tá? Traduzindo esse termo para termos mais comuns, né, que nós utilizamos, ele vai fazer uma crítica ao liberalismo econômico, vai fazer uma crítica direta ao liberalismo econômico, que era a doutrina de política econômica predominante, não só na década de 20, mas desde pelo menos 100 anos antes, né? Então ele vai chamar essa chamada doutrina, né, de religião, de igreja, né? E por que ele usa esse termo, né? Porque, inclusive, ele vai, de maneira irônica, né, sugerir que quando se apresentam críticas, né, a essa perspectiva, a essa visão de economia, a primeira reação ela tende a ser moral e não intelectual, né? E aí ele vai construindo a crítica ao laissez-faire, ou ao liberalismo, que é justamente a ideia, né, de que se cada indivíduo buscar individualmente as soluções para os seus próprios problemas, né, o resultado social será o melhor possível, né? E o Keynes vai ser muito crítico dessa perspectiva, dessa abordagem, né? E é aí, nessa crítica, que nós vamos, então, encontrar o que vai ser o papel específico do Estado. Eu vou chegar lá um pouco mais para frente, e também a partir daí que eu vou desdobrar a relação do Keynes com o desenvolvimentismo, ok? Então, voltando para a crítica que o Keynes constrói sobre a perspectiva do laissez-faire, ele vai justamente dizer, né, que se cada indivíduo agir, né, em prol do seu próprio objetivo e não houver uma coordenação das ações das pessoas, isso pode gerar um resultado social não satisfatório, não desejável, né? Isso por quê, né? Porque vai acontecer coisas aí no meio do caminho que vão dificultar uma melhor ou uma adequada distribuição do excedente que é gerado
nessa economia, nesse sistema econômico, né? E isso vai gerar resultados em termos de crescimento ou de dinâmica econômica não muito desejáveis, né? Ele usa uma metáfora muito interessante nesse texto, que é a metáfora das girafas, né? Ele vai dizer que se nós nos preocuparmos com as girafas que têm os pescocinhos mais curtos, ou com as folhas que acabam caindo pelo chão, que são pisoteadas pela multidão de girafas, né? Nós não vamos conseguir resolver o problema do bem-estar social, né? Ou seja, alguma coisa aí acontece no caminho, que esse excedente que é gerado, ele acaba sendo distribuído de uma maneira muito desigual, né? E os indivíduos sozinhos não vão dar conta de resolver esses problemas individualmente, né? Porque ele vai justamente dizer que o que são os principais males econômicos, né? Que é justamente o risco, a incerteza e a ignorância, pode ser que seja do interesse dos próprios indivíduos que esses males permaneçam, porque, né, para alguns indivíduos que acumulam vantagens, né, a permanência desses males econômicos permite que eles continuem a acumular cada vez mais vantagens. Portanto, né, estaria fora da esfera individual a solução para o que o Keynes vai chamar dos grandes males econômicos. Novamente, o risco, a incerteza e a ignorância, né? E quando o Keynes faz, então, essa observação, né, ele vai dizer, né, e aí isso é muito importante, eu acabei não falando inicialmente, todo esse contexto em que Keynes está levantando essa crítica é um contexto de pré-crise, ou de crise já ali, batendo a porta, né? E são justamente nesses momentos de crise, né, que se abre a perspectiva, se abre a possibilidade para contestar aquelas que seriam visões dominantes, ou a narrativa dominante, né? No caso das ciências econômicas ou das políticas econômicas, que é a aplicação normativa da ciência econômica, o que se observa, né? Se observa justamente uma tendência naquele momento que Keynes está escrevendo, né, a permanência do discurso liberal, né? E é sobre esse discurso que ele está se colocando frontalmente contra, né? E é a partir da crítica a esse discurso que o Keynes vai construir a sua perspectiva teórica, que vai ser apresentada de uma maneira ampla e acabada na teoria geral, né? Que aí, a partir daí, principalmente no pós-Segunda Guerra Mundial, né, o discurso dominante do liberalismo vai dar espaço para um keynesianismo que não é um keynesianismo tão original, né, como o do Keynes, vai ser um keynesianismo um pouco misturado, digamos assim, mas que vai abrir papel para a atuação estatal, tá? Então, a crítica que o Keynes faz com relação ao liberalismo econômico, de novo, é que os indivíduos sozinhos, né, buscando cada um seus próprios interesses, não vão dar conta de resolver a complexidade dos problemas que o sistema econômico apresenta, né? E talvez o principal problema, né, que esse sistema econômico vai apresentar justamente é a não promoção do bem-estar social. E essa é a principal preocupação que o Keynes vai colocar, tá? Então, quando ele levanta a necessidade de algo fora da esfera individual para coordenar melhor as soluções dos problemas que o sistema capitalista apresenta, né, que a relação capitalista apresenta, aí é que ele vai definir o que seria o papel do Estado, né? E aqui já é importante deixar bem claro e destacar, né, que a visão do Keynes não tem nenhuma relação com a visão do comunismo, do socialismo, né, ou da planificação estatal. Então tem um equívoco de leitura, né, de confundir o keynesianismo com o socialismo, né? Então essa é uma primeira questão já para deixar bem clara, né? Pelo contrário, o Keynes está tentando salvar o sistema capitalista de uma derrocada geral, né? E quando o Keynes, então, define o papel do Estado, ele vai usar um termo que é bastante interessante, né? É bastante didático, melhor dizendo, quer dizer o que é agenda e o que é não agenda do governo, né? E quando ele fala o que é agenda e o que é não agenda, ele vai justamente destacar o que, do meu ponto de vista, é central para entender o que é um Estado keynesiano, que é justamente dizer que o Estado tem que fazer o que não é feito, né? Ele não tem que fazer mais ou melhor o que já é feito, ele tem que fazer o que não está sendo feito, né? Ou seja, né, esse papel de coordenação ou atuação em mercados em que não há atuação, né, esse é o papel do Estado, né? Para dar um exemplo prático, né, no momento de crise econômica, né, o que o Estado tem que fazer desse ponto de vista do Keynes? Ele tem que atuar para atenuar e resolver os problemas da crise,
porque a crise ela não vai se resolver sozinha, né? Então é por isso, né, eu diria que vocês possivelmente estão ouvindo muito mais falar do Keynes ultimamente do que vocês estavam ouvindo falar alguns meses atrás, em que os nossos jornais estavam todos, né, com um discurso unificado da necessidade de promover as tais reformas para, né, aliviar as contas do Estado brasileiro, né? E agora nós estamos justamente construindo um argumento contrário, né, uma narrativa contrária, quer dizer, não, o Estado tem que atuar, ele tem que resolver o problema. Vejam, esse é um bom exemplo, né, de por que a necessidade de ter um Estado com instrumento, né, com grau de alcance, com margem de manobra para atuar no momento tão grave como o que nós estamos vivendo hoje. Tá? Então, feita essa colocação, né, a respeito do que é o Estado keynesiano e, portanto, diferenciando esse Estado keynesiano do que seria um Estado totalitário, né, um Estado que planeja absolutamente tudo, né, que essa é uma diferenciação bastante importante. Aqui, então, eu coloco a relação que essa definição de Estado do Keynes tem com o desenvolvimentismo, né, que é um dos assuntos que eu trabalhei, que eu falei com vocês no último vídeo, né, que é falar sobre essa perspectiva teórica que vai se consolidar como uma escola de pensamento propriamente dita no pós-Segunda Guerra Mundial, né. E aí vocês podem levantar aí já uma pergunta, mas puxa, né? No pós-Segunda Guerra Mundial, Keynes escreveu lá em 1926, vejam, né? Eu falei para vocês há alguns minutos atrás que o Keynes está escrevendo justamente num contexto já, né, de crise prestes a acontecer. Essa crise vai acontecer em 29, né? Então aquele contexto que o Keynes já havia derivado como um contexto interessante para fazer uma contestação com relação à visão dominante, né, a visão dominante de economia e de política econômica, que desdobrava dessa visão, né, e que ele vai, então, começar a construir a sua abordagem teórica como crítica a essa visão dominante, né, então ele vai apresentar os fundamentos, a teoria keynesiana vai, então, apresentar os fundamentos que vai ser muito importante para a definição do desenvolvimentismo, né? Então, o desenvolvimentismo ele vai ter como um dos seus pilares justamente o intervencionismo estatal pró-crescimento, né? Ou seja, uma ação estatal, né, pensada estrategicamente para promover o crescimento econômico e, a partir daí, garantir as condições, né, facilitar as condições para a geração do resultado de desenvolvimento, né? E falando, né, retomando um pouco do que eu falei no último vídeo, né, mas exatamente para quem, ou principalmente para quem não havia assistido, né, a ideia de intervencionismo estatal, ela ganha ainda, né, mais importância, uma dimensão de importância ainda maior no contexto dos países chamados países subdesenvolvidos, né, porque são esses países que apresentam problemas ou gravidade de problemas muito maior do que no contexto de países já desenvolvidos. Então, o papel do Estado, nesse contexto, adquire uma importância estratégica ainda mais elevada. Então, esse Estado ele não vai atuar somente, né, ou principalmente para atenuar problemas de curto prazo, né, que é a principal preocupação do Keynes, né, lembrando da frase que eu falei um pouco antes, que no longo prazo estaremos todos mortos. Mas o Estado também, no contexto do subdesenvolvimento, ele vai ser exigido desse Estado um papel, né, de planejamento estratégico que mire o longo prazo, que, portanto, mire o desenvolvimento, né? E a atuação do Estado não só para resolver problemas conjunturais de crise, mas para garantir, né, as bases e a estrutura para que um desenvolvimento se sustente, né? Isso vai, por exemplo, né, colocar como uma necessidade de atuação estatal investimento em infraestrutura básica, por exemplo, né? Como é que uma indústria poderia se estabelecer num país que não tivesse, por exemplo, suficiência de oferta de energia, né? Então, o Estado vai ter um papel fundamental para cobrir justamente esse espaço que não seria coberto pelo setor privado. E por que não seria? Vocês poderiam perguntar, ora, porque do ponto de vista da maximização de lucro, né, que é a motivação que guia o capital, não seria interessante fazer um investimento muito elevado para uma perspectiva de retorno muito baixa ou muito demorada.
Então esse é um típico exemplo de uma atividade que só o Estado poderia fazer, né? E se ele não fizer, as condições de desenvolvimento não se apresentarão, né? Elas não serão suficientes e possíveis. Tá? Então é nesse sentido, né, que a discussão de Estado que o Keynes coloca, né, vai ser um dos fundamentos importantes para nós entendermos o que será a perspectiva desenvolvimentista ou a estratégia desenvolvimentista que será então defendida por um conjunto grande de autores que vão começar a se debruçar sobre isso, especialmente no contexto do pós-Segunda Guerra Mundial, ok? Então, a live de hoje, né, o vídeo de hoje, tinha uma intenção mesmo de fazer uma ligação entre Keynes, Estado e desenvolvimentismo. Né? Eu não sei se alguém gostaria de fazer mais perguntas sobre isso, sobre esse assunto, mas a minha ideia do vídeo de hoje era fazer uma intervenção um pouco mais curta mesmo, né, e destacar aí a importância do Keynes, né, para o pensamento econômico, especialmente para esse contexto que nós estamos vivendo, que é um contexto que, embora aparentemente pareça ser, né, um problema de curto prazo, ele certamente vai transformar, né, a nossa perspectiva do que tem que ser um planejamento de mais longo prazo que mire de fato o desenvolvimento.